se a psicose ela é só uma coisa ruim ou ela pode ser boa, né? Então eu vou falar um pouco sobre isso, né? Primeiro, a gente tem que entender que todos nós, quando entramos no meio social, a gente vai aprender as coisas da sociedade, né? E essa sociedade, ela pode afetar mais ou menos o que nós somos. E a sociedade, ela não começa em outro lugar, a não ser na nossa própria família. Se você tiver uma família equilibrada, talvez o meio social não te atrapalhe tanto. Agora, se você tiver uma família desequilibrada, provavelmente o meio social vai reforçar o teu sofrimento e a tua infelicidade. Aí você pode dizer, mas e se o meio social for bastante saudável, mesmo que a família seja desestruturada? Isso pode acontecer, que você esteja num lugar em que o meio social seja muito organizado, né? E aí você acaba indo para o meio social e até se afastando um pouco da família, né? Por conta disso facilitar a sua vida. Mas, de qualquer forma, a quantidade de afetação que nós podemos sofrer, né? Ou seja, ingerir medos que podem aumentar de tamanho, né? Porque o medo emocional, ele tem um espaço muito grande, né? E não dá para você medir o tamanho do seu medo, por isso que ele é tão assustador, né? Se alguém te diz alguma coisa com relação a algo, e aquilo não é o real, é o emocional, ele pode se tornar um trauma violento, porque não dá para você medir, você não sabe o que vai acontecer, né? Isso aí tem até aquela história do Hitchcock, né? Disseram, eu li isso, né? Que ele se tornou o mestre do suspense porque o pai dele chegou um dia para ele e falou assim, se você fizer tal coisa, você nem sabe o que vai acontecer com você. E no que eu li, né, no relato que eu li, ele passou o dia inteiro imaginando o que poderia acontecer. Porque se ele não podia imaginar o que ia acontecer, a coisa podia ser... Você não conhece, é terrível, não é? E ele se tornou o mestre do suspense, porque dos filmes dele você acaba entrando num processo de, né, o que será que vai acontecer? E os medos emocionais, alguns deles estão no território do suspense mesmo, né? Porque aí você fala, meu Deus, né? Que tamanho é isso, né? Que dor vai me causar isso? É uma ameaça que você não vê, mas sente dentro de você, em todo na tua estrutura emocional, na tua estrutura psíquica, né? Então, como existe um espaço do menor medo para o maior medo, em um determinado momento desse caminho, a pessoa pode não aguentar mais e ela fala, eu não vou mais passar esse medo. Ela não quer mais esse medo. E não querer esse medo pode causar um afastamento da realidade ao ponto de ela cindir com a própria estrutura de personalidade dela. Ela pode psicotizar, né? E aí a gente fala, mas a pessoa pode psicotizar e se tornar um sociopata, um psicopata? Veja, tudo pode acontecer nesse mundo. Mas um dia, quando eu estava num seminário de psicanálise, a pessoa que estava fazendo o seminário respondeu a pergunta de alguém que estava na plateia. A pessoa perguntou o seguinte, o Chico Xavier, ele era uma pessoa psicótica? Ele tinha não, desculpa, estou mentindo. Ele tinha algum problema emocional, alguma coisa assim? Aí a pessoa que estava fazendo, o palestrante, disse sim, ele era um psicótico, né? E
porque ele cindiu com tudo, a realidade dele era outra. Eu, pessoalmente, acho o seguinte, que o sofrimento muito grande pode nos levar a cindir com a realidade. Mas tem uma outra coisa que pode nos fazer sair dessa realidade, que é a percepção muito grande de tudo que existe nesse mundo. E vai falar, como assim? Sim, se a pessoa tiver um bom senso e uma estrutura de aprendizado muito grande, tiver muito aberta, ela começa a enxergar incoerências no comportamento, nos nossos comportamentos, que para ela ficam insuportáveis. Né? E você vai falar, puxa, mas ele é um psicótico. Então, por isso que eu estou dizendo, né? A gente não pode colocar rótulos nas pessoas. Pode ser que a pessoa psicotize e tenha devaneios negativos, ouça vozes, veja vultos, veja pessoas, converse. Conheci um que conversava com o ventilador, mas um bate-papo muito grande, o ventilador respondia. Aí você fala, então ele é um psicótico. Então, nós estamos falando de seres humanos, nós estamos falando do que nós somos. E eu creio que todo ser humano vai fazer um caminho. Cada um de nós é uma variável. Agora, não é muito fácil você entender isso, né? Não é fácil. Então, do meu ponto de vista, o Chico Xavier, e olha, eu sou psicanalista, eu atendo pessoas, agradeço por isso, né? Agradeço muito. Eu leio bastante, estudo bastante o comportamento humano, né? Tomo bastante cuidado com o que eu falo para ninguém ser ofendido, e se eu ofendo eu peço desculpas. Eu acho que eu não tenho o direito de fazer isso. Eu tenho que entender melhor o que eu sou, entender melhor esse mundo, para que esse mundo fique mais organizado e mais feliz. Mas, do meu ponto de vista, o Chico Xavier estava vendo mais do que a maioria das pessoas. Então, se a gente olhar de uma forma fechada, por exemplo, se olhar pelo olhar da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, a gente vai dizer, não, ele é um psicótico, né? Eu não vejo assim. Então, os níveis de afastamento que a gente pode ter da realidade, eles vão crescendo. E a pessoa se torna psicótica no momento que ele não aceita mais viver a realidade. E pode reagir a isso. Pode reagir de uma forma violenta, né? de ficar muito chateado, e aí guerrear contra a sociedade, né? Que é aquela psicose que você fala assim, nossa, ele tem um padrão de comportamento, ele está querendo se vingar do que a sociedade fez com ele, né? Eu estou dando um exemplo amplo, né? E isso é um assunto para ser estudado, tem centenas de casos, né? Não tem jeito. Ou ele simplesmente pode falar, esse mundo está muito ruim, me maltratou demais, eu vou trabalhar para esse mundo ficar melhor. Só que ele não quer viver a realidade do mundo, né? Não quer viver ofendendo as pessoas, não quer viver falando palavrões, não quer viver se drogando ou usando álcool, né? Maltratando as pessoas, mentindo. Ele não quer isso, porque ele não vai. Esse é o mundo que ele não quer viver, né? Mas ele pode ser chamado de psicótico também. Eu lembro daquele filme, que eu acho que é Kipax, né? O Kipax, em que ele fazia várias coisas. Ele se achava um extraterrestre, né? E tinha uma lógica muito grande, e de repente, no momento, no final do filme, ele tem uma esquizofrenia catatônica, onde ele se desliga do mundo, ele não fala mais com ninguém. Então ele fica na cadeira, né, de rodas, e o psiquiatra que cuida dele o carrega para um lado e para o outro. E creio eu que no filme eles passam assim, que o psiquiatra fica em dúvida o que aconteceu com ele, porque ele acreditava que o transporte dele era uma luz. E no momento em que os astrônomos chamam ele para ele falar algumas coisas, ele dá uma explicação muito coerente. Agora, a gente tem que ver que uma pessoa que é psicótica, ela tem uma condição intelectual que pode superar as outras pessoas, porque ela não tem os limites que o ser humano colocou, todos os quadradinhos das fronteiras. Ela simplesmente pode ultrapassar isso. E se ela for boa,
ela vai ultrapassar isso e utilizar isso de uma forma muito coerente para fazer as pessoas ficarem melhores. Ou ela pode usar isso de uma maneira muito coerente para realmente destruir. Isso é uma coisa que a gente tem que entender, né? Tem que entender. Uma pessoa que tem psicose, ela pode viver feliz e ser muito boa, ou pode ser muito infeliz, né? E achar que é feliz e fazer coisas negativas. Mas sempre que a gente faz coisas negativas, existe um grande sofrimento dentro da gente, né? Uma pessoa que psicotiza, ela não tem mais a relação com o mundo. Então não existe nela a culpa, ela não tem culpa. Ela não vai se importar com você, com o que acontecer com você. Ou vai se importar muito com o que acontecer com você, só que ela também não tem culpa. Certo? Talvez ela tenha um espaço de ação muito maior, né? E eu, óbvio que observo as pessoas, tento aprender, sei que o aprendizado ele é todo craquelado, ele não é perfeito, né? Nós somos muito fragmentados no nosso conhecimento, na verdade. Nós dividimos tanto as coisas que quando você vai no médico, o médico que cuida da unha, ele não pode cuidar do coração, não pode cuidar, é tudo fragmentado, né? Para se tornar um especialista em alguma coisa, você acaba só estudando aquilo. E um dia nós vamos descobrir que todas as coisas podem ser vistas por um ângulo muito maior, né? Nós temos que aprender isso. Aquele que cuida da cabeça pode cuidar do corpo, aquele que cuida do pé pode cuidar do coração. Eu penso assim, né? Então, você não pode se especializar tanto e criar tantas regras que você pega a pessoa e coloca dentro da regra, né? Não pode ser isso, né? Não vejo que isso. Nós temos que abrir o espaço para que todos sejam livres, independentes e ninguém seja doente, porque a doença somos nós mesmos que fazemos, né? Eu provavelmente vou retomar isso, né? E a pessoa que colocou e as pessoas que colocaram essa questão da psicose, né? É um assunto vasto, é um assunto vasto, e eu vou falando sobre isso. O que eu tenho que falar agora é obrigado, né?